unidade. Nos temas internacionais, CNN também mostra uma imagem dos ataques e alvo Saddam. O líder do Iraque condena este ataque. Quanto ao Le Monde, o site francês mostra uma fotografia de Bagdade ao amanhecer com os ataques, com o título "A Guerra Começou". Quanto ao site The Guardian, o jornal online britânico mostra também uma fotografia dos ataques e com o título "Ataque ao Iraque Começou". Washington Post, o site norte-americano, mostra também uma fotografia dos ataques. Forças norte-americanas atacam o Iraque. O El Mundo, um site espanhol, mostram também uma fotografia dos ataques com o título "Estados Unidos bombardeiam Iraque". Faltam 10 minutos para as 8. Para si que tomou contacto agora com esta emissão da TV, recordo-lhe o que aconteceu ao longo desta noite. Hora e meia depois de George Bush ter falado, começaram a soar as sirenes em Bagdá. Era o início da nova guerra contra Saddam Hussein. O relógio marcava 2h30 da madrugada, hora portuguesa. A Casa Branca não se descosia e até já dava a impressão que Bush não ia anunciar hoje o início da guerra. Engano, como os habitantes de Bagdá sentiram, e bem de perto. Foi um toque de despertador de meter medo. As sirenes e depois as explosões, com a defesa antiaérea a ripostar. Sobre a metrópole de 6 milhões de habitantes e os seus arredores, foram disparados mais de 40 mísseis de cruzeiro. Armas lançadas dos vasos de guerra americanos no Golfo Pérsico e Mar Vermelho. Segundo o Pentágono, o primeiro ataque contra a capital iraquiana tinha como alvo altos elementos da liderança do regime. Citando fontes militares em Washington, a cadeia televisiva americana NBC diz mesmo que o alvo era o próprio Saddam Hussein. Além dos mísseis de cruzeiro, o ataque envolveu também o sofisticado caça F-117, avião furtivo extremamente difícil de detectar nos radares. A campanha de bombardeamento aéreo já começou e um ataque simultâneo por terra pode já estar em marcha. Testemunhas citadas pela agência Reuters dizem ter ouvido fogo de artilharia na fronteira do Iraque com o Kuwait. E 1h30 depois do fim do ultimato dos Estados Unidos a Saddam, começaram os ataques rápidos e precisos que visavam atingir os responsáveis iraquianos. Ouviram-se então as primeiras explosões seguidas de disparos. Tinha começado a guerra. Nada fazia prever o ataque. O dia amanhecia em Bagdá, cerca de 1h30 depois de ter terminado o ultimato dos Estados Unidos para que Saddam Hussein se rendesse e saísse do poder. Um ultimato que Saddam ignorou. Em resposta, os Estados Unidos atacaram. Eram 2h35 da manhã em Portugal, 5h35 da manhã em Bagdá, quando se ouviram as primeiras sirenes. Seguiram-se as explosões. 10 minutos depois, as baterias antiaéreas confirmavam o que já era esperado. Tinha começado o ataque à capital do Iraque. Bombardeamentos cirúrgicos que visavam atingir os principais líderes iraquianos. Uma guerra ao minuto. O porta-voz da Casa Branca anunciava, praticamente em simultâneo, a confirmação do início da guerra. The opening stages of the disarmament of the Iraqi regime have begun. The President will address the nation at 10:15. E 50 minutos depois do primeiro alarme, às 3h15 da manhã em Portugal, o Presidente Bush falava à nação. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Era a confirmação. O conflito no Iraque tinha começado. E há uma série de informações que chegam. Há pouco dava-lhe conta do facto de as tropas estacionadas no norte de Kuwait terem aconselhado ao uso de máscaras de gás. A fonte do governo inglês diz que foi um alerta real, não foi um exercício. Houve, de facto, o perigo do uso de armas químicas e biológicas. Neste momento a situação parece estar controlada nesse ponto. É a última informação que nos chega ao longo da noite. Também recordo, já houve troca de tiros de artilharia na fronteira entre o Kuwait e o Iraque. Foi
foi outro ponto de conflito. De resto, como foi explicado aqui ao longo da noite, é um ponto onde as tropas aliadas podem manter algum conflito e alguns tiros para destruir, sobretudo, poços de combustível que haja nesta zona. Há poucos momentos, ou melhor, ao longo desta madrugada, mas foi o último a falar, há cerca de 1h30, falou o presidente iraquiano à nação e ao mundo. Saddam Hussein acusou o presidente norte-americano George W. Bush de estar a cometer um crime contra a humanidade ao atacar o Iraque. O líder iraquiano apelou à resistência e prometeu a vitória ao seu povo. Vamos recordar essas palavras. E repito que têm que fazer o que for necessário para proteger esta nossa querida nação, mas vou dizer a cada um de nós, mas digo para cada um de nós, da família do Iraque e que acreditam que temos sido tratados injustamente por todo o mundo. Vocês serão vitoriosos, todos os iraquianos o serão, pois vocês são o povo os filhos desta nação e terão a vitória com a vontade de Deus e derrotarão o inimigo com a vontade de Deus. Desembainhem as vossas espadas, que eu não terei medo. Desembainhem as espadas, que o inimigo aproxima-se. O inimigo não será detido. Bush subestimou o vosso valor e que nos declaramos contra a guerra e não ouviu a vossa chamada à paz. E este dia de crime vergonhoso, nós comprometemos em nosso próprio nome e em nome das pessoas e da liderança e dos heróis do exército. E pela nossa civilização nós juramos que vamos confrontar os nossos inimigos e faremos com que eles perderão a sua paciência e perderão qualquer esperança em conseguir o que foram conduzidos a fazer pelos sionistas, e eles irão para os níveis mais baixos e serão derrotados. Nós esperamos que, depois de toda esta injustiça e deste mal, eles sejam castigados. O Iraque terá a vitória, e com o Iraque, a nossa nação e a humanidade ganharão também. E o mal vai sofrer pelo que se tornará incapaz de fazer qualquer crime ou ação de mal a um nível idêntico aos americanos e os sionistas e a aliança sionista americana contra a nossa nação digna e árabe. Deus é grande, Deus é grande. No início, em primeiro lugar está a nossa nação. Deus é grande e que Deus viva grande, assim como a Palestina. Deus é grande e a nossa nação árabe dignificada sobreviverá. Este discurso de Saddam Hussein, que foi difundido por volta das 5h30 da manhã, sem se explicar se era em direto ou gravado, a verdade é que foi um discurso muito genérico, podia ter sido feito muito antes do ataque, do primeiro ataque dos aliados ao Iraque, ou até em direto. A verdade é que Saddam Hussein promete continuar, a verdade é que promete a luta do seu povo, e a verdade também é que prometeu a vitória ao seu povo. É bom recordarmos agora como está o ambiente neste momento em Bagdá, através desta imagem do centro de Bagdá, onde aparentemente a cidade vive com tranquilidade. Os carros circulam normalmente, as pessoas também andam, os jornalistas fazem o seu trabalho. É um ambiente de absoluta tranquilidade. Neste momento em Bagdá são 3 horas mais, ou seja, são quase 11 da manhã, faltam apenas 2 minutos, e como se pode ver, a circulação é absolutamente normal em Bagdá.
E como é que é em Jerusalém, Israel, onde está uma das enviadas da TV, Cristina Reina? Muito bom dia. Primeiras reações também em Jerusalém a esta noite, não em Jerusalém, mas em Tel Aviv, a esta noite que é a primeira da nova guerra contra o Iraque. Cristina, bom dia. Bom dia. Neste momento são 10 para as 10 da manhã em Israel. Depois do ataque ter começado, o governo israelita declarou um alerta de 48 horas. Trata-se de um momento crítico para um ataque iraquiano. Segundo o governo, durante este período de tempo que o território israelita pode vir a ser atacado. Eu gostaria de recordar que há 12 anos, no decorrer da Guerra do Golfo, 39 mísseis Scud atingiram territórios de Israel. Na altura, os Scuds iraquianos causaram alguns estragos, sobretudo muito pânico e algumas baixas. Enfim, o que se teme agora é um ataque com armas não convencionais e o governo tem desvalorizado a probabilidade de um ataque por parte do Iraque, mas a população tem medo e é por causa do registro histórico que alimenta, é o registro histórico que alimenta esse medo. Há por isso pessoas a deixar do país. Em relação ao alerta de armas, do uso de armas químicas, há uma preocupação evidente por aí? As pessoas sabem gerir. O que eu noto é que as pessoas estão... É preciso lembrar que o Estado de Israel vive em estado de emergência desde a sua criação, há 50 anos. Portanto, as pessoas sabem gerir um medo com o qual têm lidado, sobretudo nos últimos 2 anos, que é este de que podem morrer a qualquer momento num ataque suicida, num ataque de um atirador palestiniano. E com esse medo vão vivendo e vão gerindo as suas vidas. Este medo é um medo que vem juntar, que vem apenas aumentar a tensão diária de qualquer cidadão israelita. E as pessoas têm receio, obviamente, apesar das tentativas do governo de desvalorizar ao máximo, tal como foi feito em 91 e ao fim e ao cabo, enfim, foram atingidos por 39 mísseis. Agora o receio é diferente porque envolve armas não convencionais e diga-se o que se disser, as medidas a nível civil deixam alguma coisa a desejar, até porque as medidas na totalidade custariam uma fortuna ao governo e portanto, espera-se que Israel... Cristina Reina, em direto de Tel Aviv, é uma das enviadas da TVI em várias regiões do mundo. Outra é Luís Pires, que está em Washington, nos Estados Unidos, onde agora são 3 da manhã. Luís Pires, bom dia ou boa madrugada aí. Como é que em Washington se está a viver esta primeira noite de ataque e já agora se há alguma última informação em relação a este ataque dos aliados? Bem, aqui nos Estados Unidos, como praticamente, aliás, aqui em Washington, como nos Estados Unidos, creio que ninguém dorme esta noite. Estava tudo à espera que o grande ataque se efetuasse após a primeira ordem de George Bush, quando ele falou ao país às 10h30 da noite, mas não aconteceu. Foram apenas os tais 2 raids já que nós conhecemos e que tinham por objetivo apanhar Saddam Hussein, de forma que tal também não aconteceu. Aguardamos que outros alvos de oportunidade venham a acontecer nos próximos dias, como já foi informado. E isto é novo. Haverá novos ataques de oportunidade, portanto, ataques precisos a membros do gabinete de Saddam Hussein e ao próprio Saddam Hussein, tentando assim evitar ao máximo vítimas colaterais. Também foram utilizadas 2 bombas importantes, dos chamados Bunker Booker ou Bunker Booster. São bombas de 1000 libras, de 1000 quilos, que foram utilizadas também em alvos dos tais alvos de oportunidade, na tentativa de apanhar a cadeia de comando de Saddam Hussein. Foram lançados mísseis do cruzeiro do destroyer Donald Duck. É um navio novo dos Estados Unidos, bastante moderno, com capacidade tecnológica fantástica, e os Estados Unidos estão com vontade de avançar contra o regime e não contra o povo do Iraque. É assim que se entende aqui nos Estados Unidos, ainda que haja aqui grande controvérsia e grande oposição à política do Presidente Bush nesta entrada no Iraque.
Luís Pires, em direto de Washington, bom dia ou boa madrugada, são 3 da manhã em Washington, fica aí feito o ponto da situação, tanto em Tel Aviv com a Cristina Reina, como com o Luís Pires em Washington. São cá 8 horas e 3 minutos, o povo português começa a acordar e a dirigir-se para o seu local de trabalho. Vamos agora a um ponto onde muitas pessoas passam em direção ao local de trabalho, é precisamente no Cais do Sodré, em Lisboa, onde está o jornalista Miguel Caldeira. Miguel, vamos também conferir como é que o povo português e as pessoas estão a reagir a esta noite de primeiro ataque ao Iraque. Bom dia. Bom dia, Júlio Magalhães. Este é um amanhecer um pouco diferente aqui no Cais do Sodré. Na saída do comboio e do metro, as pessoas têm a curiosidade aguçada. Algumas porque já ouviram falar nesta primeira ofensiva em Bagdá, outras porque têm contacto aqui, junto a esta banca dos jornais, com os títulos que fazem a imprensa desta manhã. Títulos fortes, como abriu a época de caça ou começou o ataque ao Iraque. As pessoas param, algumas ficam apenas a ler as primeiras páginas, outras vão e acabam mesmo por comprar os jornais. Muito bom dia. Isto hoje tem sido um bom dia de vendas. Mais ou menos. Não tanto como talvez se esperava, mas pronto, um bocadinho mais que o normal. O senhor já tinha sabido o que aconteceu esta noite? Acompanhou pela televisão esta primeira ofensiva? Não acompanhei, porque eu tive que me levantar muito cedo para ir levantar os jornais, mas de manhã, pronto, percebeu-se logo na casa da venda que algo tinha acontecido. E há alguns jornais que já estão numa segunda edição, embora seja tão cedo. Exatamente. O 24 Horas, por exemplo. O Diário de Notícias já foi reposto 2 ou 3 vezes na casa da venda, sim. Sai muito mais que o normal. Muito obrigado. As pessoas, como se vê, vão parando por aqui, vão tentar perceber o que é que se passa e porque é que a imprensa traz estes títulos tão fortes. Bom dia, posso falar convosco hoje. Ontem à noite assistiram pela televisão a esta primeira ofensiva militar em Bagdá? Não assisti, mas vi só uma notícia, mas foi rápido. E está preocupado? Acha que Portugal pode sofrer consequências depois desta ofensiva? Pode sofrer algumas consequências graves devido àquela aliança que eles fizeram lá nos Açores. Pode ser mesmo mau, podemos estar em perigo. Está bem, muito obrigado. Estes adolescentes acabam por demonstrar um pouco o que se vive aqui. As pessoas têm um primeiro contacto com os jornais. Bom dia, posso falar consigo? O senhor acompanhou ontem na televisão o que se passou? Prefere não falar. De qualquer forma, as pessoas, este tem sido amanhã tem sido assim aqui junto à banca dos jornais. As pessoas aproximam-se, leem, algumas ficam incrédulas, têm ficado aqui durante 5, 10 minutos a tentar perceber o que se passou. Bom dia, posso falar consigo? Não, parece que têm medo de falar com a reportagem da TVI. De qualquer forma, vamos tentar falar aqui com outra pessoa que está por outras razões, ou aliás, pela mesma razão, mas com outros motivos. É do Partido Comunista Português e já está a manifestar-se contra a guerra e a apelar contra a guerra. Assistiu ontem pela televisão, está naturalmente contra este conflito. Obviamente, infelizmente já era previsível. E pronto, havia uma decisão para que hoje haja uma concentração em frente à Embaixada dos Estados Unidos às 6 da tarde e, portanto, eu vou apoiar em tudo o que possa para que, efetivamente, o povo português se manifeste contra esta guerra que é injusta. Muito obrigado. E se de um lado se ouvem palavras contra a guerra, ao lado um símbolo já habitual também contra a guerra são as flores, é praticamente um símbolo de paz. Bom dia, assistiu ontem, durante a noite pela televisão, aos desenvolvimentos sobre o ataque ao Iraque ou não? Não. Mas está preocupada com esta ofensiva? Porque aqui há guerra. Não havia guerra em lado nenhum, só paz e amor. Muitas das pessoas a defenderem a paz, isto era um bom mote para as pessoas comprarem mais flores. Sim, então não era. Está tudo muito caro e agora com a guerra ainda fica tudo mais caro. Está preocupada? Claro. Muito obrigado. Muito obrigado. E se de um lado a banca dos jornais, o negócio dos jornais vai bem, por outro lado o negócio da paz, das flores, não vai assim tão bem. De qualquer forma, nós vamos continuar aqui a tentar perceber se as pessoas estão ou não de acordo com este conflito e vamos tentar perceber se vai continuar assim calmo este amanhecer no Cais do Sodré. Miguel Caldeira, em direto do Cais do Sodré, como se vê, já amanheceu, está até bom tempo, com sol, as pessoas dirigem-se para os seus locais de trabalho e vão tomando conta da nova realidade neste dia 19
de março. São agora 8 horas e 8 minutos. Vou-lhe mostrar então os títulos dos jornais e revistas que hoje você pode encontrar nas bancas e que vai ter naturalmente curiosidade. A revista Visão sai hoje com o título sugestivo: Iraque, Apocalipse Now, recordando um famoso filme norte-americano sobre a guerra no Vietnã, agora com a guerra no Iraque. O Público: começaram manobras de guerra contra Saddam Hussein. O Público ainda a tempo, quando fechou o jornal, de dar esta informação de que a guerra já estava em curso. Também a Capital, com um título simples e eficaz: Guerra, tão somente, é um dos títulos da Capital. O Diário de Notícias: Ordem para atacar, também o título principal do Diário de Notícias, e que pode hoje encontrar na banca, com todos os desenvolvimentos e também com todas as consequências que esta guerra pode ter. O Correio da Manhã: Invasão iminente, é o título do Correio da Manhã. 24 Horas opta por um título mais curioso e que tem a ver com um ponto em comum entre Saddam Hussein e George W. Bush. Eles odeiam-se, mas usam mesmo sapateiro, ou seja, Vito Arliotti, um famoso criador de sapatos italiano, é ele que calça tanto Saddam Hussein como George W. Bush, que usam a mesma marca de sapatos. Um título curioso, tão somente num tempo em que Saddam Hussein e George W. Bush são os protagonistas de momento. E são mesmo, porque quase todas as televisões e em todo o mundo acompanha-se esta guerra ao minuto e ao pormenor. É isso mesmo que vamos tentar saber. A Raquel Matos Cruz continua na redação da TV, onde uma vasta equipa também acompanha tudo o que se passa em redor desta guerra. Raquel Matos Cruz, os últimos desenvolvimentos em relação ao que as televisões internacionais estão a acompanhar. Bem, tem sido um verdadeiro tira e põe de máscaras na fronteira do Kuwait com o Iraque. Há pouco eu dizia que as tropas norte-americanas foram aconselhadas a pôr uma máscara de gás em função de eventuais ataques com armas químicas e biológicas. Há pouco a Sky News dava-nos conta de que esse alerta tinha sido levantado mesmo há muito pouco tempo. Dizia a estação novamente que há segundo alerta e, portanto, as tropas norte-americanas estão a voltar a pôr o equipamento que as protege, então, da ameaça química ou biológica. Da Grã-Bretanha há novidades, mas ainda não de Tony Blair, que se espera que fale na próxima meia hora. Eu disse há pouco que ele era suposto ter falado às 3h30 da manhã, continuamos à espera. Agora as televisões internacionais dizem-nos que é na próxima meia hora. Bem, esperamos que Tony Blair tome então uma posição muito brevemente. O Ministro da Defesa britânico é que já disse que não deve demorar muito um novo ataque e desta vez em força no Iraque. De resto, ali, a NBC tem estado a falar sobre dinheiro, mais precisamente sobre bolsas. As bolsas europeias abriram hoje em clima de incerteza. O petróleo como seria de esperar, baixou, o preço do petróleo baixou para o valor mais baixo dos últimos 3 meses. De resto, em todas as televisões de todo o mundo, só um bocadinho, eu vou parar aqui e já regresso. Estamos a ver esta repórter da Sky News que nos mostra então as tais máscaras que as tropas norte-americanas na fronteira com o Iraque devem utilizar. É o segundo alerta, portanto, muito medo nesta altura da faladíssima guerra biológica. Dizia eu que por todo o mundo se repetem os apelos à paz. A França voltou a dizer novamente, embora o presidente Chirac ainda não tenha falado, que tem pena que tenha sido assim. A China já disse que os Estados Unidos violaram a Carta das Nações Unidas. A Grécia também já se manifestou contra esta guerra e há inúmeros países que dizem agora que é melhor começar a pensar numa posição concertada para resolver o problema do Iraque no pós-guerra. Ou seja, já temos as televisões internacionais a falar no pós-guerra e na crise humanitária que se adivinha para o Iraque. Não fosse este um país onde se espera que no fim da guerra